Fala galera, eu sou o Matheus e nesse vídeo eu vou falar sobre 5 fundos imobiliários para você tomar cuidado caso você queira investir. Claro, isso aqui não é recomendação de investimento, mas eu posso dizer que eu não gosto desses fundos imobiliários e nem invisto nesses fundos imobiliários. Inclusive, eu já falei sobre alguns em alguns vídeos passados, mas aqui eu senti a necessidade de fazer uma atualização e colocar novos fundos imobiliários nesse vídeo. E como você sabe, não gosto de ficar enrolando, vamos para o primeiro fundo imobiliário, que é o CARI 11. Cara, ele é um fundo imobiliário de cemitério. E não sei o que o pessoal tem na cabeça de ficar comprando fundos imobiliários de cemitério. Porque veja, ele não paga praticamente nada. Beleza, ele tem uma boa liquidez porque o pessoal fica aí especulando com as cotas desse fundo imobiliário. Mas repare uma coisa, ó, quando a gente divide o valor de mercado pelo valor patrimonial, ele está bem acima do seu valor patrimonial sem ficar pagando os dividendos aí de acordo, né, com o risco aí do fundo. E temos o seguinte, só para você ter uma ideia, nos últimos 12 meses ele distribuiu apenas 0,53% de dividend yield, ou seja, o risco e o retorno desse fundo, na minha visão, não está compensando. E partindo para o segundo fundo imobiliário, ele é do segmento de logística e acredite, ele é multi. Ele possui imóveis em mais de uma região, possui vários inquilinos. Logicamente, se ele possui imóveis de mais de uma região, ele possui vários imóveis. No caso, ele possui 6 imóveis. E aqui eu estou falando do Euro 11. E de cara, a gente vê um ponto, na minha visão, extremamente negativo, que é a questão da liquidez. Olha só isso aqui. Uma liquidez média diária com cerca aí de 77 negociações. Cara, não é 77 mil negociações, é apenas 77 negociações. E entrando no portfólio do fundo, temos o seguinte, ele realmente possui participação aí em 6 imóveis, são todos esses que você está vendo eu marcando aqui. E temos que, olha só uma coisa, na minha visão, para ficar de olho, caso você queira investir, tem que tomar cuidado, é que o fundo imobiliário estão com os contratos bem próximos de vencer. Agora, no primeiro semestre de 2022, cerca aí de 25%. No segundo semestre de 2022, cerca aí de 29%. Ou seja, apenas em 2022 temos aí cerca de 50% dos contratos do fundo vencendo. E mais, já no primeiro semestre de 2023, ou seja, ano que vem, temos aí mais 31% desses contratos vencendo. Claro, não quer dizer que vencendo esse contrato, o fundo imobiliário vai ficar com os imóveis vagos. Os inquilinos podem renovar ali, logicamente, né? Pode renovar, ou o fundo imobiliário pode prospectar aí novos inquilinos. Mas se eu não estou dentro do fundo imobiliário, por que eu vou correr esse risco justamente agora, né? Então, na minha visão, o risco e o retorno desse fundo imobiliário também não está valendo a pena. E partindo então para o terceiro fundo imobiliário, que na minha visão tem que tomar cuidado, ele é do segmento de laje corporativo. Algumas pessoas aí falam de escritórios, mas é a mesma coisa. E aqui eu estou falando do XPCM11, que de cara vemos também uma liquidez baixa. Logicamente, se você quiser comprar a cota do fundo e quiser depois se livrar, é um pouco mais difícil do que se o fundo imobiliário tivesse várias negociações. Aí você pode estar se perguntando, ah, Matheus, mas ele está pagando dividendos bons. Mas temos aqui, na minha visão, isso aqui não é bom para falar a verdade. Mas olha só o que temos quando a gente olha o histórico de dividendos aqui do fundo. Ele vinha pagando realmente bons dividendos, tá aí, bons rendimentos. E olha só isso aqui, caiu abruptamente e continua caindo. Porque esse fundo imobiliário, ele tem apenas um ativo, tá aqui, vamos lá, ele possui apenas um ativo, logicamente, em um estado, que é lá no Rio de Janeiro, estava alocado para quem? Para a Petrobras. Mas a Petrobras falou que ia sair. Logicamente, a Petrobras saindo, o que acontece com os rendimentos do fundo? Fica aí zerado. Ou seja, ele estava pagando bons rendimentos, mas tinha esse risco, né? Temos aí um mono. Ele possui apenas um imóvel, na verdade possui, né, um imóvel localizado apenas em um estado, logicamente, e apenas alugado para um inquilino. E esse inquilino ainda era a Petrobras. Aí ela falou que ia sair. O que aconteceu com a cotação? Caiu também abruptamente, seguindo aí a questão dos rendimentos. E um detalhe bem importante é que esses rendimentos que você viu caindo, né, aqueles baixinhos lá, são devidos
a multa que a Petrobras está pagando. Está aqui para você, ó, o documento falando sobre isso. Vou deixar o link desse documento aqui da Petrobras aqui na descrição desse vídeo. Então, quando eu olho o risco e o retorno, na minha visão, o XPCM11 também não está valendo a pena. Vamos então ao quarto fundo imobiliário, mas antes eu preciso saber se você já se inscreveu aqui no canal. Eu falo de investimentos para o longo prazo, né? Para quem quer preservar e multiplicar patrimônio através dos investimentos. Se você tem isso como objetivo, o convite a se inscrever no canal será muito bem-vindo. Então vamos lá, que agora eu vou falar de outro fundo imobiliário do segmento de lajes corporativas. E aqui eu estou falando do GTWR11, que possui uma liquidez até razoável, rendimentos também até razoáveis, meio que condizente com o risco do fundo. Temos aí que ele também está com desconto de cerca de 17% sobre o seu valor patrimonial. Só que aqui temos um porém, olha só, esse fundo imobiliário também possui apenas um ativo, o Green Towers Brasília, localizado logicamente aqui em Brasília. Particularmente eu conheço esse imóvel porque eu já trabalhava ali perto, ele realmente é bem localizado e é bem bonito, mas ele tem apenas esse ativo locado apenas para o inquilino, no caso, o Banco do Brasil, sendo que esse inquilino tem com o fundo imobiliário um contrato que acabou de ter aí um aditivo para vencer em 31 de outubro de 2028, ou seja, um pouco mais aí de 6 anos. E se o inquilino quiser sair, tem aí essa multinha que ele vai pagar, mas na minha visão isso aqui não segura ninguém. A gente viu a Petrobras também tinha ali um contrato bem longo e eles acabaram rescindindo e pagando aquela multa. Logicamente, isso aqui é um fundo diferente do que o XPCM11, mas na minha visão eu prefiro não arriscar. Isso aqui, logicamente, é um pré-acordo, mas aqui nesse fato relevante, o fundo falou que aquele pré-acordo foi realmente aprovado através aí de aprovações internas e de governança do locatário, mas não deixa de ser um monoativo, que ele tem ali apenas as Green Towers, e um monoinquilino, que no caso é o Banco do Brasil. Se ele resolve sair, temos aí aquela queda abrupta nos rendimentos. Logicamente, se isso acontece, temos aí também a cotação do fundo caindo lá para baixo. Logicamente, se está caindo é lá para baixo, né? Então, quando eu levanto aqui esses pontos, na minha visão, o custo e o benefício desse fundo imobiliário também não está compensando. Mas, claro, essa é a minha visão. Isso, de forma alguma, é recomendação de investimento. E falando do quinto fundo imobiliário, ele também é multi, ou seja, participação em vários imóveis localizados em várias regiões aqui no Brasil, locados para vários inquilinos. E ainda é do segmento de logística. E aqui eu estou falando do velho MGLG11. E logo de cara temos isso aqui, ó. O fundo imobiliário possui uma baixa liquidez, ou seja, poucas negociações. Se você quiser fazer uma compra ou uma venda, pode demorar um pouco. Particularmente, eu não sou muito chegado em fundos imobiliários que têm uma baixa liquidez. Claro, na minha carteira tem um pedacinho ali de alguns fundos que eu gosto, que tem um bom portfólio, mas na maioria da minha carteira os fundos imobiliários possuem uma boa liquidez. Vamos entrar então dentro das informações desse fundo e temos o seguinte, ó, ele possui participação em 5 imóveis localizados nessas regiões aqui, ó, Rio de Janeiro e São Paulo, logicamente alugado para esses inquilinos. Mas um ponto interessante é que quase todos os imóveis desse fundo imobiliário ele pegou de outro fundo imobiliário. Na minha visão, esse fundo imobiliário aqui saiu na pior porque eu acho que o outro saiu aí na melhor na questão de negociações. E ainda tem mais. Esse fundo imobiliário ele está com a dívida extremamente alta. Vejamos aqui, ó, cerca de 87 milhões mais 69 milhões. Quando a gente soma tudo isso, vamos somar aqui para você ver. 87, 620, 1 milhão,15, mais 69, 578, 253,08. Cara, mais de 150 milhões de reais em dívida. E o valor dos imóveis desse fundo estão aqui, ó, cerca de 271 milhões. Ou seja, mais de 50% do valor desses imóveis são aqui de dívida. Por isso, na minha visão, esse fundo imobiliário aqui, em questão de risco e questão de retorno, também não está compensando. E se você chegou até aqui, eu sei que eu já falei sobre 5 fundos imobiliários, mas cuidado também com o SPTW11. Eu sei que nos últimos 12 meses ele distribuiu mais de 31% em dividend yield, mas existem alguns pontos para você considerar para ver se esse fundo imobiliário
tem um bom risco-retorno. Então eu vou deixar aqui um card para você falando desse fundo imobiliário e mais dois. É isso, espero que tenha gostado. Se gostou, não esqueça de se inscrever no canal. Fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.